agradecer aqui a professora Diane por essa magnífica exposição. Tivemos antes a professora Margarida mostrando um cenário de emergência, de construção do Centro de Memória Viva no Centro-Oeste, trazendo antes um panorama nacional de constituição da ideia, da proposta da constituição desse cenário em nível nacional. E agora a professora Diane nos traz essa abordagem mais concreta, experiências do núcleo NEDESC, do Museu Virtual de Goiás. NEDESC, eu não sei o que é. Núcleo de Estudo e Documentação. Sociedade de Cultura. Educação, Sociedade e Cultura. Educação, Sociedade e Cultura. Muito bem. Enfim, traz essa experiência, mostra aqui, faz essa abordagem, então, empírica para nós, de como está funcionando. E agora a gente abre para quem quiser fazer uma pergunta para as duas exposições. Pedir para quem chegou também agora, deixa eu ver quem foi. Maria Luísa, que não é a da Angeli. Está presente aí para nós. Isso, a Maria Luísa é aluna, eu não quis falar, mas é uma aluna de pedagogia. Tá? Alguma questão? Vamos ali. Tem dois outros lá. Opa, desculpa, tem mais gente ali. Dizer o nome aí, instituição, Professor Kiko, FMT, Campos de Barra Versos. Seja bem-vindo a Brasília. Júnior, aluno também da FMT. Também seja bem-vindo. Fernanda. Boa tarde. Estávamos aqui conversando que todo o projeto que visa principalmente recuperação de informação e preservação da informação, principalmente em órgãos públicos, com verba pública, nós temos uma verba inicial para começar esse projeto e posteriormente ele fica sem sustentabilidade ou uma sustentabilidade muito dificultada. E nós conversávamos ali que uma das coisas que pode ser feita, não só para o centro de Brasília, mas para os demais, é justamente construir um espaço de recuperação de mídias. Eu acho que todo mundo aqui teve disquete, Ficodat e outras mídias aí que já caíram na obsolescência, e com isso sustentaria o projeto, daria continuidade, porque em São Paulo, por exemplo, muitas instituições privadas sobrevivem com isso. Eu acho que nós temos aqui um espaço grande na universidade, temos vários departamentos, tem área de informática que pode dar um auxílio nesse sentido, e poderíamos fazer isso para garantir a sustentabilidade e também preservar a história que essas pessoas trariam para recuperar, e nós poderíamos pedir a autorização delas para manter isso no centro. É uma colocação na realidade. Obrigada, professor. Mais alguém? Renato. Eu gostaria de saber por que vocês constituíram o acervo, a questão da segurança para a manutenção desse acervo. Porque eu que sou da área da educação, há pouco eu descobri que não é barato essa manutenção para a segurança, para que esse acervo seja protegido de fogo, de umidade, qualquer outra coisa. Porque quando a gente pensa que um armário de ferro vai proteger melhor, na situação do Butantã a gente perdeu muito com isso. Porque pegou fogo, os armários não eram isolados e os documentos foram perdidos. E não tem como refazer essa história. E exatamente isso, a conservação de acervo, eu não sei se você já tem essa noção e os valores também. Porque eu só tive esse contato agora, porque a gente, com a pesquisa que eu trabalho da história da educação, a gente achava que era só organizar. Inocentemente a gente também achou que era só isso. E os problemas maiores vieram quando a gente começou essa organização. Como fazer? A gente teve a ajuda agora do pessoal da museologia e da arqueologia. Então eles disseram, não, vocês não podem colocar dentro de nada plástico, você não pode usar esse tipo de papel porque ele é alcalino. Então a fotografia ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. E é um material que demanda muito dinheiro para essa manutenção, a gente sabe disso. Então eu queria saber se tanto o centro de memória que está nascendo agora já tem essa preocupação com a segurança e a ambientação também, da onde esse acervo vai ficar, porque não pode ser em qualquer lugar.
E essa questão dos outros perigos, como fogo, mofo, cupim, e todo esse tipo de coisa que a gente tem que se preocupar quando a gente liga no papel, que é a fonte maior que a gente tem de informação. Eu só queria satisfazer uma curiosidade. Né? Por muito tempo se pensou que fazer história era obra de historiador, né? Aquele que tem a formação em história. Né? E a gente vê que essa prática, né, ela ainda acontece em muitas universidades. Né? Você trabalha com história da educação, eu também sou professora de história da educação. E a grande dificuldade que nós temos é de sermos historiadores da educação, porque nos falta, muitas vezes, o instrumental teórico para se trabalhar com a historiografia, né, dentro da educação. E, por outro lado, quando você vê a distribuição, né, nas universidades, das faculdades ou dos departamentos, se percebe um certo fechamento, uma certa limitação, né, em se aceitar pesquisadores, por exemplo, pedagogos que vão se formar, né, profissionais da história, e às vezes também o historiador, né, que vai buscar também algum suporte na educação. Então a gente fica meio sem perna, né, em relação a essa questão. Eu sofri isso na pele, porque eu sou pedagoga, né, e queria fazer uma pesquisa histórica e queria buscar isso aqui. Fui barrada algumas vezes, né? Só consegui entrar por a questão de uma área de pesquisa que era uma área interdisciplinar. Porque história cultural não se conseguia, história social não se conseguia, então tinha que ser alguma coisa interdisciplinar. Como é que isso acontece lá na Universidade de Goiás? Você tem toda razão. O historiador é extremamente pedante mesmo, né? Acha que pode mexer com documento, né? Que pode entrar em arquivo. É isso mesmo. O que tem mudado, professora, que eu percebo, de 10 anos para cá, sobretudo com a criação da Sociedade Brasileira de História e Educação. A Sociedade Brasileira de História, a história perdeu espaço para a educação. A história nunca se propôs a discutir educação. Inclusive, a educação é vista com maus olhos, né? Então, a história perdeu esse espaço e a educação tomou esse espaço. E com a criação da Sociedade Brasileira de Educação, que hoje, na maioria, os historiadores estão indo, mas durante um bom tempo foi um espaço de pedagogos, né? E eu penso que isso modificou muito. E como eu citei a Valdenise aqui, que homenageia, ela é pedagoga, né? Para mim ela é muito mais historiadora que muitos historiadores que estão dentro da faculdade, inclusive. Né? Então eu penso que é uma questão realmente de se envolver com a temática. E a teoria a gente corre atrás também, né? Porque a gente estudou História da Educação também nos semestres e cabe a gente também seduzir os alunos para isso, né? Para estudar historiografia a partir, querendo fazer um recorte como História da Educação. Eu fico muito até tranquila para falar isso, porque eu convivo com 3 pedagogas no grupo, né, que são professoras da faculdade. Acho que só eu que sou não, eu e a Margarida agora não está mais na história, né, mas é bem tranquila essa relação. Com certeza que o envolvimento e o interesse pela temática influencia, sim. E a sociedade, para mim, é um exemplo disso. Nós contamos com o apoio do SIDARC. Acho que se não fosse o SIDARC, a gente não estaria nesse pique que a gente está, que eu mostrei para vocês. Quando eles falam isso, que não dá para agrupar por temática, da forma simplista como a gente quer. Agora, também não é a nossa intenção montar um arquivo na faculdade. Isso não é papel da faculdade. A gente quer separar a documentação, quer organizar a documentação, mas ao mesmo tempo a nossa intenção é digitalizar aquela documentação e que aquela documentação vá para um lugar apropriado. Um lugar que o pesquisador possa ir lá, se ele tem interesse em ver outras coisas, porque na faculdade de educação não vai ter, né, alguém disponível para acompanhar, alguém competente para acompanhar, e nem tempo para isso, nem creio que esse é o papel.